Muita gente me pergunta se tem a possibilidade de existir a isenção de IPVA para autista leve e se é possível existir a isenção de IPVA quando o carro está em nome de outra pessoa, que não da pessoa que tem a deficiência. Ou se precisa ter, para usufruir da isenção de IPVA, um carro adaptado. Muita gente me pergunta isso e eu quero dar uma resposta agora aqui nesse vídeo. Pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista no direito das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. E é exatamente por conta dessa ênfase que eu estou respondendo hoje sobre o direito que o autista tem à isenção de IPVA. Tem vários estados que possuem legislação sobre isenção do imposto sobre propriedade de veículos automotores para pessoa com deficiência. Grupo no qual se incluem as pessoas com transtorno do espectro do autismo por conta de uma disposição da Lei 12.764 de 2012, que é a Lei Berenice Piana, que diz que a pessoa com transtorno do espectro do autismo é deficiente para todos os efeitos legais. Apesar das legislações que tratam dessas isenções serem legislações estaduais, porque o IPVA é um tributo estadual, compartilhado com o município, mas é um tributo estadual. O STJ chegou a apreciar esse tema por mais de uma vez. Primeiro, o STJ disse que não é lícito você exigir para a isenção de IPI, que é outra isenção, não é o que eu estou propondo falar, mas por analogia você utiliza esse entendimento. Você exigir para a isenção do IPI, do imposto sobre produtos industrializados para a compra de carros novos, que o carro seja adaptado. Porque quando você faz isso, você limita, você restringe o direito. Você exige que a pessoa tenha uma deficiência que seja compatível com a adaptação de carro. Ou então, uma deficiência que exija a adaptação de um veículo. Ora, se a pessoa não tem um membro, tem uma deficiência física, por exemplo, ela não consegue mudar uma marcha num câmbio manual, se ela precisa de algum acessório para poder entrar no carro, para conduzir, para pegar no volante, aí o carro precisa de adaptações. Adaptações para cadeira de rodas e tal. Esses são tipos de deficiência física. Mas quando você vai ver a legislação federal e vai tratar de isenção de tributos para esse grupo é denominado pessoa com deficiência ou pessoas com deficiência. A lei não faz distinção se a lei não fala isenção de IPVA ou isenção de IPVI para pessoas com deficiência física. É para pessoas com deficiência, no sentido lato. Então aí engloba tudo quanto é deficiência. Todas as deficiências, inclusive as deficiências ocultas, os transtornos globais do desenvolvimento, como é o autismo. E o autista, ao contrário de muitas outras pessoas que têm outras condições, não precisa, de regra, de adaptação veicular. O autista não precisa de adaptar um carro para ele poder utilizar. Por quê? Não tem nenhum elemento físico, na maioria dos casos do autismo, nenhuma manifestação de impacto físico que exija essa adaptação, né? Por isso, o STJ já se pronunciou dizendo que não é lícito exigir para redução de IPI que o carro seja adaptado ou que a pessoa tenha uma CNH especial. Porque a CNH especial é justamente para aquelas pessoas que precisam dirigir em condições adaptadas, porque o tipo da deficiência exige adaptação, entendeu? Então essa questão já foi superada. Agora, o autista leve tem direito a essa isenção? Embora algumas legislações estaduais digam que só o autista profundo ou severo tem esse direito, atenção, embora algumas leis estaduais digam isso, o entendimento dos tribunais superiores sobre essa questão é que a lei, atenção para isso, a Lei 12.764 de 2012, que é a lei do autista, ou chamada também de Lei Berenice Piana, ela não faz distinção sobre níveis de suporte, ela nem fala em nível de suporte, ela não fala em gravidade,
Ela diz assim: a pessoa com transtorno do espectro do autismo é deficiente, é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Todos os efeitos legais, todos os autistas, não só os severos. Não só os severos de nível de suporte 3, ou os intermediários de nível de suporte 2. E além disso, tem a Convenção de Nova York, que também trata com igualdade as pessoas com deficiência. Então, o STJ já disse que se a lei não faz a distinção entre esses autistas, pelo nível de suporte, o intérprete da lei também não poderá fazê-lo. Então, não é que seja fácil, tá, gente? Não é que assim, eu concordo aí com a sua interpretação, amanhã eu vou comprar, vou conseguir esse IPVA. Não, muito provavelmente vão negar, você vai ter que fazer um recurso administrativo, ir para a justiça, bem fundamentado. Talvez seja necessário chegar no tribunal para poder conseguir o seu direito à isenção do IPVA. Mas eu tenho mais considerações a fazer sobre a questão de exigirem quem é o titular desse desconto, desse direito. É o dono do carro? O carro tem que estar em nome da pessoa com deficiência? Pode estar em nome dos pais? Preste atenção, nesse julgamento. Esse julgamento aqui, ele gerou uma tese do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, porque é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa antes para você entender qual a importância disso aqui, que é o seguinte: o STJ, todos os casos que são julgados no Brasil sobre vários temas, inclusive esse, que tem muita judicialização, negócio de isenção de IPVA, compra de carro PCD e etc., por autistas, inclusive, é um tema muito judicializado, e a gente trabalha muito com isso aqui. É muito comum que as diversas instâncias ordinárias dos estados, desde a vara civil que discute esses assuntos, até os tribunais dos estados, os tribunais regionais, deem decisões díspares sobre isso. Por exemplo, pode ser que no estado de São Paulo os autistas estejam conseguindo muitas liminares para conseguir a isenção do IPVA, mesmo sendo de nível 1 de suporte. E pode ser que no estado da Bahia nenhum consiga, ou poucos consigam. Lá o entendimento daquele tribunal da Bahia, eu estou falando hipoteticamente, tá, gente? Eu não estou falando em caso concreto, não. Não estou fazendo aqui, não estou apresentando um resultado de jurimetria, não. Estou fazendo, exemplificando. Aí vamos supor que no estado da Bahia ou em outro estado qualquer, as decisões estão em sentido contrário. Então o pessoal vai recorrendo, saindo das instâncias estaduais e recorrendo para o Superior Tribunal de Justiça. Quando chega no Superior Tribunal de Justiça, tem várias turmas no Superior Tribunal de Justiça. Quando um tema é novo e é distribuído pelas turmas, os vários processos que tratam daquele tema, as próprias turmas do STJ também vão decidindo de maneira diferente, às vezes em sentido contrário. Até que chega um momento que ali vai para a sessão, né, um colegiado maior, e eles acabam firmando teses, julgando recursos repetitivos e decidindo como é que se deve interpretar aquele direito no Brasil inteiro. Então, quando o STJ firma um entendimento, uma tese, aquilo é um luzeiro, aquilo é um farol para orientar os outros juízes do Brasil inteiro sobre como julgar aquele caso quando aparecerem situações idênticas. Então, gente, eu estou falando aqui de um boletim de jurisprudência em teses do STJ, que quanto a essa questão decidiu da seguinte maneira, presta atenção, olha a ementa processual civil e tributário, enunciado administrativo 2 do STJ, recurso em mandado de segurança, IPVA, isenção em relação ao veículo cujo proprietário não condutor é pessoa com transtorno do espectro autista. Princípios constitucionais da isonomia tributária e da dignidade da pessoa humana. Interpretação conforme a Constituição. Recurso provido. Vou te explicar o que isso significa. Veja bem, texto do acórdão. A controvérsia jurídica é referente à possibilidade de isenção de IPVA para a pessoa com transtorno do espectro do autismo que não é condutora de veículo mencionado no mandado de segurança. É discriminatória e fere o princípio da isonomia tributária a exigência de que o veículo seja conduzido pelo próprio solicitante, uma vez que exclui aqueles que dependem de outra pessoa para se locomover, como no presente caso. O fato de o veículo ser conduzido por terceira pessoa
não constitui impedimento para que seja deferida a isenção do IPVA, pois a intenção do legislador é justamente viabilizar a locomoção das pessoas com transtorno do espectro do autismo. Eu queria só fazer uma consideração para você ver como é contraditório o que esse pessoal faz. O poder público ainda tem muito preconceito e capacitismo. Eles querem negar os direitos dos autistas a todo custo, porque olha a armadilha que eles fazem. Se de um lado eles dizem que a isenção de IPVA em muitos estados é só para autista de nível de suporte 3, ou 2 ou 3, presta atenção nisso. É muito possível que as pessoas com transtorno do espectro do autismo, que não têm as condições, as habilidades necessárias para dirigir, estejam nesses dois níveis de suporte, o 2 e o 3. Se tiver autista que não consegue dirigir, porque falta ali alguma habilidade que é impactada pelo autismo, esse autista vai estar muito provavelmente no 2 e no 3 de suporte, principalmente no 3. E aí, ao mesmo tempo que eles falam que o autista de nível 3 tem direito à isenção, eles exigem que o autista seja o condutor. Eles exigem uma deficiência grave ou gravíssima e exigem que a pessoa que tenha deficiência grave ou gravíssima, o autismo no caso, grave ou gravíssimo, seja o próprio condutor. Você vê que absurdo que é. Que se eles não conseguirem resolver por um lado, eles resolvem por outro, né? Ou seja, eles negam o direito ao nível de suporte 1 que dirige numa boa, a maioria deles, e deferem para aqueles que muitos não vão ter condições de dirigir e que, portanto, como não vão dirigir, não vão conceder o direito por esse motivo. Aqui o STJ está dizendo que não, que você não tem que dar a isenção do IPVA só se o deficiente, a pessoa com deficiência, for o condutor. Então, é dizer o seguinte: o carro no qual eu quero a isenção, que a isenção seja gravada nele, ele tem que servir a pessoa com deficiência. Esse carro é parte do suporte da pessoa com deficiência. Por exemplo, a mamãe tem 2 filhinhos autistas. A mamãe não tem tempo para nada. Ela até largou o emprego para ela poder cuidar dos filhos. É ela que leva na terapia, é 20, 30 horas de terapia por semana. Ela tem que pegar esse carro para levar os meninos na terapia. E ela aproveita que, já que o carro é reconhecido como carro que serve a pessoa com deficiência, já faz o cadastro para ter um estacionamento daquela vaguinha reservada à pessoa com transtorno do espectro do autismo. Então, essa mãe, ela pode comprar um carro com isenção de IPVA, não porque ela é deficiente, ela não precisa ter, mas é porque ela tem 2 filhos com deficiência, com autismo. E esses 2 filhos precisam do suporte, precisam do carro. O carro é parte do suporte. Então, eu vou continuar lendo aqui o final dessa fundamentação. Continuam os ministros. Ademais, faz-se premente uma interpretação extensiva do artigo 5º, inciso 5º da Lei Estadual 2877 de 2007 para contemplar em suas hipóteses normativas a possibilidade da concessão do benefício fiscal de IPVA a pessoa com transtorno do espectro autista, independente da avaliação a respeito da capacidade de condução de seu próprio veículo automotor, uma vez que em situações fáticas idênticas a estas, o Estado do Rio de Janeiro defere a isenção de ICMS no convênio CONFAS, sem condicioná-la a tal requisito. É porque é o seguinte, os casos chegam no STJ, chegam de algum lugar, né? Esse caso aqui chegou do Rio de Janeiro. E termina. Assim, em razão dessa discriminação normativa provocar distinção entre contribuintes inseridos em idêntica situação, deve-se prevalecer a exégese normativa que ora propõe o inciso 5 do artigo 5º da Lei Estadual 28, é uma lei lá do Rio de Janeiro, sob pena de se violar o princípio da isonomia tributária. Então, a conclusão, a súmula desse julgamento, que está na tese 11 do Boletim de Jurisprudência em Teses, número 259 do STJ, que é o boletim número 3 dos direitos da pessoa com deficiência, a conclusão é a seguinte, é a de que a concessão da isenção do IPVA para a pessoa com transtorno do espectro do autismo não pode exigir que a pessoa com TEA é que seja o condutor do veículo. Ou seja, o veículo, desde que sirva a pessoa com deficiência, ele pode e deve ter o benefício da isenção do IPVA. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.